Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nessa abertura de missões estaduais, vamos ao texto de Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, cujo conteúdo é inesgotável. Não importa quantas vezes você já tenha ouvido alguma pregação em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, nós jamais poderemos esgotar as Escrituras. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Deus, nesta manhã festiva de adoração ao Senhor e abertura do nosso mês de missões, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, colocamos o Teu povo diante do Senhor. Dá clareza quanto à nossa responsabilidade na tarefa missionária, dá clareza quanto ao nosso privilégio. Energiza-nos, eletriza-nos pelo Teu Espírito Santo, aviva os nossos corações, para Te servirmos com todo amor e vigor, em nome de Jesus, amém. Esse texto é popularmente conhecido como a Grande Comissão. A Grande Comissão é a expressão comumente usada para se referir à ordem final e absoluta que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos antes de ascender aos céus, lá no livro de Atos. Geralmente apenas o texto de Mateus capítulo 28 é considerado como a Grande Comissão, ou é associado à Grande Comissão. É verdade que a comissão mais famosa é a de Mateus 28. Nós estamos mais familiarizados com essa comissão. Mas sendo mais preciso, nós podemos falar em grandes comissões no plural. Nós temos outras formas complementares da Grande Comissão. 3 no final dos Evangelhos e 1 no início do livro de Atos. Vamos ver rapidamente essas formas complementares. Em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Temos ali a primeira forma complementar. Marcos 16, versos 15 e 16. O evangelista João Marcos nos diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lucas também registra uma forma alternativa da Grande Comissão em Lucas capítulo 24, do verso 46 ao 47, e coloca isso na boca do Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, do verso 46 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui é Jesus falando aos discípulos no caminho de Emaús. E aí nós temos ainda mais uma forma complementar da Grande Comissão em João capítulo 20, do verso 21 ao 23. A Grande Comissão, segundo a reportagem de João, capítulo 20, do verso 21 ao 23, diz assim: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio.
e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. E finalmente em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender aos céus à vista dos discípulos, Jesus disse o seguinte, lá em Atos capítulo 1, verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que aqui a missão dos discípulos deve se espalhar em círculos concêntricos. Não primeiro Jerusalém, quando terminarmos a tarefa aqui nós vamos para a Judéia e assim por diante. Mas esse evangelho deve ser pregado simultaneamente por meio desses círculos concêntricos até os confins da terra. Nós somos os confins da terra. O evangelho chegou até nós, gentios, nos confins da terra, e bota confins nisso. Eurico Nelson veio lá missionário sueco, veio até nós aqui pregar o evangelho. Não resta dúvida, então, meus irmãos, que a ênfase cumulativa nessas versões da Grande Comissão é claramente colocada na pregação, testemunho e discipulado. Isso significa simplesmente, colocando de uma maneira bem simples, que Jesus quer que seu povo faça discípulos por meio do ensino e da pregação da palavra de Deus. No original grego, a força imperativa de Mateus 28 está em fazer discípulos. A ênfase, o comando imperativo é em fazer discípulos. E eu digo isso porque comumente colocam o imperativo no ide. Mas não apenas devemos ir. A missão consiste não apenas em ir, mas em fazer discípulos. Portanto, o grande propósito da missão da igreja é fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. Assim como o negócio do escritor é escrever e o negócio do administrador é administrar, o negócio da igreja é fazer discípulos para a glória de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa missão em relação a este mundo. E esse é um fato que simplesmente não pode ser exagerado. Nós nunca poderemos exagerar suficientemente nisso. Dito isto, é importante nessa época de superficialidade, meditarmos brevemente no que é um discípulo de Cristo, o que realmente é um seguidor de Jesus. De acordo com as Escrituras, panoramicamente, um discípulo de Cristo é alguém que foi regenerado pelo Espírito. É alguém que nasceu de novo, como diz João capítulo 3, versículo 3. Alguém que confia exclusivamente na pessoa e obra de Cristo, de acordo com Atos 4:12 e outros textos. É alguém que está crescendo no conhecimento das Escrituras, de acordo com 1 de Pedro 2:2. De acordo com Pedro ainda, é alguém que recebeu a natureza divina, tornou-se partícipe da vida de Deus, ele tem a vida de Deus no seu coração. É alguém que está sendo conformado à imagem e semelhança de Deus, conforme Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 29. É alguém que é um membro ativo de uma igreja local, conforme Hebreus capítulo 10, do verso 23 ao 25. Não existe discípulo de Cristo desigrejado. Não existe genuíno discípulo de Jesus que não esteja integrado à igreja local. O discipulado cristão, o discipulado do Novo Testamento acontece sempre no contexto da igreja local. Esse é o padrão pelo qual todo trabalho missionário deve ser julgado, queridos. Todo trabalho cristão, toda atividade e evento da igreja deve constantemente, sem medo, ser submetido à seguinte questão, ser submetido à prova com a seguinte questão: todo esse trabalho que nós estamos fazendo está resultando no aumento e fortalecimento de discípulos genuínos de Cristo? Essa é a pergunta que a gente deve levantar em tudo que nós estamos fazendo. Deus está sendo glorificado por meio de discípulos sendo formados e fortalecidos? A questão importante não é quantas pessoas participam desta ou daquela atividade, ou se elas estão tendo algum benefício social, material.
A questão importante não é essa. A questão importante é se todos aqueles esforços estão resultando em discípulos genuínos de Jesus Cristo. Essa é a questão vital e importante. Eu dou ênfase a isso, meus irmãos, porque há em nossa época uma mentalidade superficial e pragmática, ou seja, que mede o valor de uma ação com base nos seus resultados. E essa mentalidade não só é superficial e pragmática, mas também é antibíblica. E isso tem dominado as igrejas e as agências missionárias contemporâneas. Um erro comum consiste em acreditar que ser um discípulo genuíno de Jesus é meramente levantar as mãos e vir à frente da plataforma aqui, em resposta ao apelo do pastor, e depois assinar um cartão de decisão, e a questão está liquidada, não precisamos fazer mais nada. Não importa como a pessoa viva depois, mas se ela confiou no levantar das mãos dela, não em Jesus, e veio à frente, já está salvo, já confessou com a boca. E aí pegam o versículo de Romanos capítulo 10 e desvirtuam esse versículo, porque aqueles cristãos estavam confessando Jesus num contexto de morte. Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo disse isso no contexto de perseguição, no contexto em que ser cristão era assinar um atestado de óbito, de morte, no contexto em que judeus que confessassem que Cristo era Senhor e não Jeová seriam perseguidos e espancados, como aconteceu com Paulo. E a igreja moderna tem pegado esse versículo e banalizado, colocado isso apenas como uma confissão vazia, intelectual, sem mudança de vida. Mas isso não é o que é ser um genuíno discípulo de Cristo. Embora muitas pessoas, pela misericórdia e graça de Deus, acabam realmente sendo alcançadas pela misericórdia divina ao fazerem esses ritos, esses atos. Eu não estou diminuindo, nós temos que apelar, nós temos que chamar todo homem ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O problema é que algumas pessoas se confiam nisso e, na verdade, nunca conheceram verdadeiramente a Jesus. Ao engano também de acreditar que um aumento no número anual de batismos é correspondente ao aumento no número de verdadeiros discípulos. Outro equívoco é considerar como resultado do trabalho missionário, isto é, como um discípulo de Cristo, alguém que está apenas sendo atendido ou beneficiado por algum projeto social desenvolvido pela igreja ou por alguma agência missionária. O fato de criar crianças e adolescentes que se tornaram bailarinas, atletas, universitários, de pessoas que ascenderam economicamente, ou pessoas que recebem cestas básicas por intermédio de projetos, de ações, de iniciativas legítimas, não necessariamente significa que estão sendo formados discípulos de Cristo. Às vezes isso está sendo até um impedimento para fazer com que as pessoas entendam o que o Evangelho realmente oferece. Que o Evangelho não está preocupado, em primeiro lugar e acima de tudo, com questões materiais. O Evangelho está preocupado com questões eternas. Nós podemos fazer tudo isso e enviar pessoas economicamente prósperas e com os estômagos cheios para o inferno. Não é esse o objetivo do Evangelho. Certamente, meus irmãos, não me entendo errado, não saia daqui dizendo nessa manhã, o que você aprendeu na igreja? O pastor disse que nós não devemos fazer o bem às pessoas. Não saia daqui dizendo isso, não é isso que eu estou dizendo. Misericórdia, assim ninguém vai querer entrar aqui nessa igreja. Certamente há um enorme valor em fazer o bem. Eu não quero que você duvide disso. Nós temos o Pão da Vida, que faz um enorme trabalho benéfico para as pessoas que estão numa situação de extrema pobreza ali nas ruas. Então nós estamos engajados nisso, mas se o objetivo e o resultado de todo o trabalho missionário não forem discípulos genuínos de Jesus, nós jamais podemos sair por aí falando que nós estamos tendo sucesso na grande comissão, que o nosso trabalho está indo de vento e popa e apresentar isso como resultados. Agora, é importante dizer que nós devemos ser cuidadosos nesse ponto para nós não nos precipitarmos julgando equivocadamente o nosso próprio trabalho ou de outros, simplesmente porque não há resultados imediatos em formar discípulos. Há algumas questões a se considerar antes de dar qualquer parecer. Primeiro,
o objetivo do nosso trabalho é bíblico. Nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado por meio de discípulos genuínos formados. Segundo, estamos usando meios bíblicos para alcançar esse objetivo? É a segunda coisa que nós devemos nos perguntar. Terceiro, nós estamos trabalhando com a fidelidade, trabalho árduo e perseverança que são exigidas de um discípulo de Cristo? Essas três questões devem nortear a nossa reflexão. Se a resposta a essas questões são sim, então nós nunca podemos perder de vista que no final das contas é a soberania de Deus quem vai determinar os resultados do trabalho. A salvação, como diz Jonas capítulo 2, versículo 9, em última análise pertence ao Senhor. Alguns missionários e evangelistas, meus irmãos, colhem frutos genuínos logo que entram no trabalho. Deus abençoa de uma maneira pelas razões que ele decide na eternidade. É Ele quem decide fazer. Lembro de um missionário, de um pastor puritano chamado Richard Baxter, que colheu tremendamente na sua geração. Foi um pastor que colheu muitas almas para Jesus. Mas antes dele, muitos pastores haviam evangelizado, pregado no mesmo lugar, sob esterilidade, sob aridez. Tão zelosos e perseverantes na mensagem do Evangelho, santos quanto Richard Baxter. Mas Deus se agradou de dar àquele homem o privilégio de ver aqueles frutos. Então, alguns, logo que entram no trabalho, colhem frutos. Mas alguns missionários e evangelistas semeiam durante anos, meus irmãos, para que os frutos sejam colhidos por uma geração posterior. Eles nem conseguem ver frutos abundantes na sua geração. Este último caso, via de regra, é a realidade de um missionário transcultural. Permitam-me citar o exemplo de Adoniran Judson, missionário batista, talvez você não esteja familiarizado com ele. Evangelizou durante anos. Depois de anos evangelizando, ele enviou uma carta para a junta missionária que o enviou àquele campo na Birmânia, e ele disse que aqui tinham cerca de 12 convertidos, se eu não me engano, mas por nenhum eu coloco a minha mão no fogo. Mas hoje a Birmânia é alcançada para a glória de Deus. E recentemente fizeram uma pesquisa que remontaram por quem eles receberam o Evangelho. E rastrearam até Adoniran Judson. Foi ele quem levou o Evangelho. E o Evangelho permanece até hoje lá por causa do trabalho deste homem, deste missionário batista. No entanto, ele viu poucos frutos na sua geração. Essa é a realidade de um missionário transcultural, de missionários que nós estamos apoiando aqui. Pois bem, aqui estou eu diante da grande comissão, e está sendo me dito que a grande comissão é uma ordem de Jesus ao seu povo para simplesmente fazer discípulos. Mas há dois grandes obstáculos aqui na grande comissão para a execução dessa tarefa. Primeiro, a extensão colossal do trabalho, porque Jesus disse que os discípulos deveriam ser feitos de todas as nações. Esse é o primeiro obstáculo. O segundo é a fraqueza humana natural para realizar essa missão completamente. Meus irmãos, os discípulos definitivamente, eles não tinham condições de cumprir a comissão por meio de seus próprios poderes. Eles não tinham poderes em si mesmos. Alguns deles, mesmo vendo Jesus ressurreto, na ocasião que foi dada a grande comissão, aqui em Mateus 28, eles ainda estavam cheios de dúvida, segundo nos diz o versículo 17 de Mateus 28, você confere aí. Diz assim: quando o viram, Mateus 28, 17, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, eles não estavam acreditando nem em Jesus, que dirá no sucesso da grande comissão. Imagine a reação dos discípulos ao receberem essa ordem. Jesus, olha para nós, Jesus, é sério isso que o Senhor está falando? Nós vamos conquistar o mundo para ti? Nós não vencemos nem as nossas próprias dúvidas, nós não vencemos nem as nossas próprias dificuldades. Nós, pecadores da Galileia, iletrados, sem meios, sem influência, sem poderes, vamos alcançar o mundo para ti, Jesus. Jesus sabia, queridos, que nós seremos tentados a olhar para as nossas fraquezas, e por isso ele enfatizou a sua autoridade e presença
nesse texto, na grande comissão, a fim de dar garantia do sucesso desse empreendimento missionário. Ele introduziu a comissão de Mateus 28, anunciando a sua autoridade universal. Toda autoridade, versículo 18, me foi dada nos céus e na terra. E ele concluiu a grande comissão, garantindo a sua presença constante. Autoridade no início, presença constante no final. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na versão de Atos da grande comissão, Jesus também prometeu dar um poder capacitador sem precedentes ao seu povo, o povo que ele estava separando para aquela missão. Atos capítulo 1, versículo 8, que nós já lemos, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Noutras palavras, meus irmãos, é como se Jesus dissesse: eu não estou enviando vocês para a guerra, para batalhar, sob a sua própria autoridade e poderes. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É importante que vocês entendam isso. Por causa disso, portanto, vão no poder do Espírito Santo, sejam as minhas testemunhas, e eu mesmo, Jesus, estarei com vocês, derrubando as fortalezas de Satanás e realizando grandes coisas para a glória de Deus. É esse o encorajamento que Jesus nos dá, no início e no final da grande comissão. Então, a extensão global da missão e a nossa falta de poderes naturais para realizá-la não são razões legítimas para desculpas, meus irmãos. Não são justificativas razoáveis para medo e sentimento de paralisante de impotência, tendo em vista o poder, a autoridade e a presença contínuas de Cristo no encargo missionário. No entanto, a despeito da força inabalável de Cristo, há ainda uma dificuldade muito comum levantada por alguns crentes para justificar a negligência na formação de discípulos, para se esvair da sua responsabilidade individual na grande comissão. Alguns dizem: eu não sei o que dizer, eu não sei falar em público, eu sou tímido, eu não tenho conteúdo a apresentar, eu não sei o que falar às pessoas. Além disso, eu não sou um bom orador. Posso até falar em público, mas eu não sou um bom orador. Saibam que foi exatamente essa preocupação de Moisés quando o Senhor o chamou para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Vá a Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim: Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Então, meus irmãos, o problema do que dizer no que respeita a Moisés foi resolvido. Deus deu a Moisés o conteúdo, mas Moisés coloca um outro obstáculo mais adiante. Ele alegou ter uma oratória deficiente. Ele disse em Êxodo capítulo 4, versos 10 e 11. Avance uma página e veja o capítulo 4, a partir do versículo 10. Ó Senhor, disse Moisés, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? A resposta de Deus, portanto, meus irmãos, é que a falta de eloquência de Moisés também não seria um problema para cumprir a missão do Êxodo, porque, no final das contas, é Deus quem concede graça aos homens, é Ele quem forma as nossas bocas.
Assim como Moisés, o profeta Jeremias também alegou inabilidade com as palavras quando foi chamado para pregar contra a apostasia do reino do sul. Ele disse em Jeremias capítulo 1, avance para lá, Jeremias capítulo 1, verso 6 a 9. Jeremias capítulo 1, do verso 6 ao 9. Diz assim: Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Glória a Deus. Portanto, essa preocupação do povo de Deus, meus irmãos, com o que dizer e a incapacidade de falar, a preocupação com a falta de eloquência quando comissionados para alguma tarefa especial, não é nova. O Senhor Jesus sabia disso. O povo de Deus, ao longo de toda a história, encontra desculpas para não servir e obedecer ao Senhor. Jesus sabia disso. É por isso que na pequena comissão em Mateus capítulo 10, quando Jesus convocou 12 discípulos apenas para serem enviados à casa de Israel como ovelha no meio de lobos, prefaciando a grande comissão a todas as nações, o nosso Senhor antecipou que eles não deveriam se preocupar com o que dizer nem com o modo de falar. Olhe Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. Diz assim, Mateus 10, 19 e 20: quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Esse versículo, claro, está no contexto de perseguição. O Espírito daria as palavras, mas é isso que o Espírito faz de acordo com Atos 1:8. Ele capacita o povo de Deus para empreender a sua missão. De modo semelhante, na grande comissão, o Senhor Jesus também garantiu que a preocupação com o que dizer não seria um problema, porque o próprio Senhor Jesus, meus irmãos, definiu claramente o conteúdo do discurso. E essa verdade é demonstrada de maneira poderosa e sucinta nas 12 palavras da comissão de Marcos, capítulo 16, que nós já lemos, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 12 palavras nos dando aqui o conteúdo do discurso. O Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Marcos, é a principal mensagem da grande comissão. E o modo de anunciar o Evangelho também não seria o problema. Porque devo lembrá-los a vocês, nunca é demais repetir, o Senhor Jesus providenciou o Espírito Santo para capacitar o seu povo. Nós não fazemos na nossa própria força e poderes, conforme nós já lemos lá em Atos 1:8. E na continuidade, no livro de Atos, nós vemos que os discípulos anunciaram o Evangelho de uma maneira eloquente, e não só eloquente, mas poderosa, no poder do Espírito Santo. Portanto, a grande comissão, a solução para o problema do que devemos dizer na grande comissão, é o conteúdo do Evangelho. A resposta para o problema da nossa incapacidade de falar é o poder do Espírito Santo. Sobre o que dizer é o Evangelho. Sobre como nós devemos falar, ou a nossa incapacidade de falar, é o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, nós já temos tudo o que precisamos para cumprir a grande comissão. Nós estamos perfeitamente equipados. Não falta nada a você, saiba disso. Você não tem deficiência de nada. Você já está perfeitamente equipado. Deixe-me ilustrar isso com uma referência pessoal. Às vezes, eu compro alguns livros para que eu execute alguma tarefa ministerial, e de repente eu descubro, enquanto eu estou estudando, preparando estudos, sermões, que eu já tenho aquilo que eu necessito, que não era necessário comprar algum outro livro, que às vezes eu vou olhar, o livro não acrescenta nada, é superficial, não me ajuda em coisa nenhuma.
E às vezes a Fernanda me lembra que eu até compro, já cheguei a comprar livro repetido, que ela cataloga todos os meus livros. E acontece de eu comprar livro repetido e ela me lembra que eu já tenho o recurso que eu preciso para determinada tarefa ministerial. Então, assim como a Fernanda me informa que eu já tenho os recursos necessários para cumprir determinada tarefa do ministério, eu estou também informando a você que você já possui todos os recursos que necessita. O Evangelho, o poder do Espírito Santo, a autoridade de Cristo, a presença contínua dele, para realizar a tarefa da grande comissão. Nós já temos tudo, meus irmãos. Você já está completo, assim como eu. Agora, visto que sou um crente verdadeiro e já tenho tudo que eu necessito para o exercício da grande comissão, a autoridade derivada de Cristo, a presença contínua de Jesus, o poder do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho e o propósito principal da missão, fazer discípulos, como é que eu posso assumir a minha responsabilidade de fazer discípulos? Primeiro, você pode assumir a sua responsabilidade individualmente. Nós temos uma responsabilidade individual na grande comissão, embora na prática, muitas vezes isso não pareça. Como nós temos uma responsabilidade individual? Comece conhecendo a mensagem da qual você foi incumbido de anunciar ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. O negócio do cristão é conhecer o Evangelho, porque o maior tesouro dado à igreja é o Evangelho. Se o diabo pudesse, meus irmãos, ele tiraria o Evangelho da igreja. Ele pode desvirtuar. Como ele não pode tirar, ele fica desvirtuando, fica pervertendo. Mas se ele pudesse, ele tiraria o Evangelho de uma vez por todas da igreja. Não conseguindo fazer isso, o que ele faz? Ele embota às vezes a mente dos crentes, para não conseguirem compreender o Evangelho claramente. Então, o negócio do cristão é conhecer o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação e a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos, conforme nós lemos em Romanos 1,16 e Efésios 3,10. Assim, meus irmãos, é obrigação e privilégio de cada cristão individualmente aprofundar-se no que o Evangelho diz sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo, sobre a resposta exigida ao Evangelho, arrependimento e fé. Além disso, o cristão deve estar qualificado para ensinar tudo o que Cristo ordenou, o que inclui tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos apóstolos. Não significa que você deve ser um teólogo, mas você deve ter um conhecimento geral da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Você deve ter um conhecimento geral da história da redenção. E assim, você poderá fazer discípulos genuínos de Cristo e não apenas convertidos, ou o que é pior, convencidos. Nós devemos fazer discípulos, e infelizmente muitas pessoas estão apenas convencidas. A responsabilidade de estar imerso nas Escrituras, meus irmãos, e apto para ensinar, é especialmente sobre missionários e pastores, é verdade, mas não anula a responsabilidade de cada cristão individualmente também estar mergulhado nas Escrituras, porque nós não precisamos inventar uma nova mensagem. Nós precisamos conhecer a antiga, nós não precisamos de um novo evangelho. E isto é vital, meus irmãos, para o cumprimento de nossa responsabilidade individual em relação à grande comissão. Porque isso é tão sério que a Escritura alerta a nós que aqueles que não pregam um evangelho bíblico, você sabia disso, trazem condenação sobre si mesmos. É perigoso para mim estar aqui nesse púlpito. É perigoso aqui estar pregando o Evangelho, porque se eu não estiver pregando o Evangelho corretamente, sendo fiel à palavra, eu estou acumulando ira para o dia do juízo, eu estou acumulando condenação como um falso profeta. Cabe a nós então é pregar o Evangelho corretamente, e essa responsabilidade pesa sobre todos nós. Ouça as palavras do apóstolo Paulo, um grande mestre do Evangelho, apenas ouça, eu vou citá-la, em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. É perigoso pregar o evangelho. E se não pregamos o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, nós nos igualamos aos fariseus dos dias de Jesus, que desligavam o reino dos céus das pessoas, como diz Mateus 23, versículo 13. Você consegue perceber agora a gravidade de nossa responsabilidade?
é a vida eterna das pessoas, bem como a nossa, que está em jogo. Contudo, a responsabilidade individual do cristão na grande comissão não para nesse ponto. Não apenas devemos nos esforçar para conhecer o Evangelho, mas também estar comprometido em anunciá-lo com fidelidade, com ousadia e cuidadosamente, para que as verdades mais profundas do Evangelho sejam conhecidas por todos os homens, mulheres, crianças e letrados de todos os tempos, de todas as épocas, em todos os lugares. Você e eu devemos estar prontos a dizer, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, quer seja um momento conveniente para dizer ou não, quer agrade as pessoas ou não, nós devemos estar prontos a dizer o Evangelho, aquilo que a Bíblia diz a tempo e fora de tempo. Na faculdade, no seu círculo de influência, no trabalho, nós devemos dizer que Deus é bom e que Deus nos criou bons, mas nós pecamos contra Deus e passamos a merecer a sua ira justa. Cristo, portanto, como nossa salvação, como a boa notícia, veio sob a lei e viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido e morreu a morte vergonhosa que nós deveríamos morrer. Ele suportou a punição de Deus pelo pecado sobre si mesmo como um substituto, nos substituiu no castigo que nós merecíamos e depois ressuscitou para derrotar o pecado e a morte. E Deus aceitou o seu sacrifício e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa disso, agora Ele oferece salvação a todos que se arrependem e creem. Quem o recebe, recebe a promessa de perdão de pecados e vida eterna. Quem o rejeita, recebe a certeza de juízo e condenação eterna no inferno. Isso é evangelização. A evangelização é a verdadeira proclamação do Evangelho. O Evangelho é notícia, boas notícias. E o que é que nós fazemos com notícias? O que é que um jornalista faz com notícias? Nós as anunciamos. Evangelização é verbalizar o Evangelho por definição. Eu reconheço, meus irmãos, que nem todos os cristãos são evangelistas como um dom de Deus, mas todos os cristãos, sem exceção, são chamados para evangelizar. Como Jeremias, se você é um verdadeiro crente e não falar dessa mensagem, você falará como ele, que essa mensagem será no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. E ai de você, como disse Paulo, se não pregar o Evangelho em 1 Coríntios 9,16. Dito isto, é importante conservar em nossas mentes que evangelização não é apenas viver a sua vida como um exemplo. Por favor, meu irmão, não interprete de maneira equívoca as minhas palavras. De maneira nenhuma eu quero diminuir a necessidade, a importância, o valor de nós sermos exemplos nessa geração má e adúltera. Nós devemos ser exemplos santos. É bíblico que nós sejamos um exemplo. Nós não podemos baixar o padrão de sermos como Jesus diante do mundo e resplandecer a sua luz. O nosso modo de vida deve despertar uma certa curiosidade nas pessoas. As pessoas devem notar algo de diferente em nós. O Carlos é diferente na maneira como ele advoga lá no trabalho dele. O Alfredo é diferente na maneira como ele clinica na sua clínica. E assim por diante. As pessoas devem ver você diferente do mundo. Martinho Lutero, com acerto, disse: todo cristão deve tornar-se Cristo para o seu próximo. Nós somos pequenos cristos, então não quero diminuir a importância disso. Contudo, o engano que eu quero combater aqui é representado perfeitamente por uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que se tornou, infelizmente, um jargão muito comum entre os evangélicos. E essa frase atribuída a Francisco de Assis diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Não há nada mais distante do ensino da Escritura do que isto. Diga isto ao apóstolo Paulo, se necessário, use palavras, e veja o que ele responde em Romanos capítulo 10, versículo 14, que nós cantamos aqui agora há pouco. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Meus irmãos, não existe verdadeira evangelização sem palavras, oral ou escrita. Evangelização também não é dar testemunho pessoal. A experiência pessoal com Jesus tem um lugar de importância na fé cristã, tem um valor enorme na fé cristã, porque o cristianismo não é apenas filosofia. O evangelho transforma vidas, muda histórias, regenera pecadores rebeldes, reconcilia homens e mulheres com Deus. Além disso, falar a outras pessoas o que Jesus fez em nossas vidas é um excelente prefácio para a evangelização. Conecta as pessoas. Quando você fala, deixa eu te dizer o que Jesus fez na minha vida, a minha história é essa. Você ganha, você conquista os ouvidos das pessoas porque elas gostam de ouvir histórias. Jesus usou esse recurso quando evangelizava pessoas de condição simples naquela região da Palestina. Todavia, nós jamais podemos perder de vista, meus irmãos, de que o evangelho é sobre a vida de Jesus. O evangelho não é sobre as nossas vidas. O evangelho é a história de Jesus e não a nossa história. O evangelho é sobre o que Jesus fez na cruz e não sobre o que nós fizemos até chegar à igreja. O evangelho é sobre a graça de Jesus e não sobre as nossas obras. Amém, meus irmãos? O evangelho é a vida de Jesus. É isso que nós estamos anunciando, não as nossas vidas. Evangelização também não é convidar as pessoas para vir à igreja. Isso é bom, devemos fazer sempre que tivermos oportunidade. Nós encorajamos a vocês a fazerem quando tem musical, quando tem cantata, quando tem culto evangelístico. Enfim, sempre convidem pessoas à igreja. Mas isso não é evangelização por definição. Isso é bom, devemos fazer. Mas embora nem todos tenhamos o dom da evangelização, ainda assim, todos devemos estar prontos e temos condições, como nós já vimos, de fazer uma confissão de Cristo de acordo com a luz que temos, para não corrermos o risco de estarmos transferindo a nossa responsabilidade pessoal ao marcarmos apenas encontros para outros evangelizarem em nosso lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, conversão não acontece só domingo à noite em culto evangelístico. É uma excelente maneira, a pregação da palavra é poderosa, nós cremos nisso e temos escolhido frutos. Mas será que alguém não pode se converter na mesa da cozinha, na sua casa, você evangelizando? Será que alguém não pode se converter lá na faculdade, com você pregando o evangelho? Só pode se converter aqui, nessa estrutura, nesse lugar onde nós nos reunimos? Pregue o evangelho às pessoas que estão ao seu redor. E a igreja é um passo consequente daquele que é um verdadeiro discípulo de Jesus. É esse tipo de mentalidade, meus irmãos, que controla a mentalidade de algumas pessoas na igreja que acham que deve ser apenas o pastor que deve evangelizar em todas as circunstâncias. Não sejamos testemunhas silenciosas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Dar testemunho pessoal e convidar pessoas para a igreja são coisas boas, úteis e podem preparar o solo para a evangelização, como eu disse. Mas não são, por definição, evangelização, porque não proclamam os fatos do evangelho em todos os seus termos, cujo cerne é a morte e a ressurreição de Jesus. Então agora você sabe da sua responsabilidade pessoal na grande comissão. E isso envolve basicamente conhecer o evangelho para anunciá-lo com fidelidade e ousadia, além de ser apto para ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou para fazer discípulos genuínos de Cristo. Mas há ainda uma responsabilidade individual de cada cristão em relação ao evangelho. Nós devemos proteger o evangelho. Essa é uma tarefa nossa na grande comissão. Você vai observar, além do Novo Testamento, que no início da igreja, os apóstolos, enquanto eles estavam vivos ainda, eles tiveram que defender o evangelho, protegê-lo de erros, heresias e charlatanismos. A carta aos Gálatas, por exemplo, é uma vigorosa defesa do evangelho contra os judaizantes. A primeira carta de João é uma resposta contundente ao falso ensino gnóstico. E em muitas outras cartas do Novo Testamento, nós encontraremos correções a respeito de uma má compreensão da igreja, do evangelho. Hoje existem vários outros evangelhos, meus irmãos. O evangelho da prosperidade, o evangelho social, o evangelho da livre graça, o evangelho filosófico, intelectual, o evangelho brasileiro, o evangelho feminino, o evangelho negro, o evangelho gay e muitos outros, os quais na realidade não são evangelho. Só existe um evangelho.
Só existe um evangelho, e esse é o evangelho bíblico, escandaloso, a mensagem da cruz que ofende o homem natural e exalta Cristo. O culto não é para exaltar homem, o culto não é para que nós saiamos elevados daqui. O culto é para que nós reconheçamos a nossa necessidade como pecadores e nós nos submetamos a Deus, seja consolo, seja correção, mas nós somos necessitados e carentes e nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Esse é o culto bíblico. Eu gosto quando eu saio daqui desafiado para que eu vá viver a vida cristã, encorajado para alinhar o padrão de acordo com as Escrituras, o padrão da minha vida. Só existe esse evangelho. O evangelho que anuncia que a justa ira de Deus foi esgotada em Jesus Cristo na cruz do Calvário, em favor de todos aqueles que se arrependem e creem. Esse é o evangelho santificador, que resolve o problema do pecado. Esse é o evangelho que suscita zelo, paixão por Deus, aviva o coração e promove verdadeiro evangelismo e missões. É esse o fogo que permanece. Fogo de conferência, de evento passa. O fogo que permanece, que mantém a sua motivação, trabalhando firme e constante, sempre perseverante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão, é o evangelho de Jesus Cristo. Todo o resto passa. Se há uma verdade sobre o cristão, meus irmãos, é que ele é portador e mordomo do evangelho. E a um só tempo nós somos um vaso de barro e dispenseiros fiéis do evangelho de Cristo. Portanto, como bons mordomos desse tesouro, nós temos o dever de não permitir que a glória do evangelho seja diminuída e devemos recuperar o verdadeiro evangelho para anunciá-lo audaciosamente a todos. Nós estamos em guerra, nós não estamos num playground. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 6, a figura de uma batalha. Nós devemos tomar nossa armadura. O evangelho está sendo atacado mais do que nunca. Muitos cristãos estão sendo levados por qualquer vento de doutrina, e isso é profecia dos últimos dias, conforme disse Paulo lá em 1 Timóteo 4:1, que muitos espíritos enganadores desviarão a muitos nos últimos dias, e alguns apostatarão da fé. Então esse é o tempo de fortalecer a igreja local. Isso faz parte da grande comissão. Devemos proteger o evangelho, guardando o coração e defendendo repetidamente as verdades elementares do evangelho, para a glória de Deus e cumprimento fiel da grande comissão. Devemos estar dispostos a morrer para proteger essa mensagem, bem como os apóstolos fizeram. E eu quero caminhar para o encerramento, dizendo que a grande comissão não diz respeito a apenas a nossa responsabilidade individual. A grande comissão não é apenas sobre você saindo mundo afora de forma totalmente autônoma, como um herói solitário, entregando folhetos evangelísticos e batizando as pessoas. A grande comissão foi dada à igreja, embora tenhamos uma responsabilidade individual. Certamente a grande comissão não pode ser cumprida sem que indivíduos compartilhem o evangelho, mas isso não é tudo. A sua responsabilidade na grande comissão também envolve cristãos através da igreja local. A igreja é um corpo de cristãos. Nós não somos igreja sozinho. Em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra igreja é usada no singular, é sempre no plural. Você não é igreja sozinho, você é igreja aqui, quando nós estamos todos reunidos. Isso é igreja. E o batismo e a ceia do Senhor são administrados corretamente a pessoas regeneradas. A igreja é um corpo de cristãos onde a palavra é corretamente pregada e o batismo e a ceia são administrados corretamente a pessoas regeneradas. Então a igreja local é o meio normal que Deus intencionou para que possamos ir fazer discípulos, batizar e ensinar. No Novo Testamento, o discipulado acontece sempre no contexto da igreja local e ele culmina com o surgimento de novas igrejas, discípulos sendo integrados a igrejas locais ou novas igrejas locais surgindo. Então, é sempre no contexto da igreja local que o discipulado acontece, e fazer discípulos é a missão central da grande comissão. É isso que nós vemos também sendo repetido ao longo da história da igreja. E toda a vida cristã também é vivida no contexto da igreja local, e com o discipulado não é diferente. Isso fica evidente porque a ordenança da grande comissão menciona a ordenança do batismo. E somente a igreja local tem autoridade outorgada por Cristo
para batizar e observar as ordenanças. Isso significa que a grande comissão não é cumprida totalmente até que novos crentes sejam estabelecidos em congregações locais, cujo rito de entrada, por assim dizer, é o batismo. É um fato que simplesmente não pode ser exagerado. Nós podemos fazer muitas coisas sem culminar com discípulos de Cristo sendo feitos e reunidos a igrejas locais. O discipulado ocorre em igrejas locais. Essa ênfase é importante porque sempre há o risco de nós sairmos por aí como baratas tontas, concentrando nossos melhores esforços na execução de eventos e reuniões, cujo objetivo inicial ou principal não é pregar o evangelho para reunir igrejas. É importante que a igreja local seja fortalecida, mas ela deve ser forte para plantar outras igrejas. Podemos ficar tão preocupados, meus irmãos, conosco, com nós mesmos, celebrando para dentro e esquecermos que novas igrejas são o plano de evangelismo de Deus. Eu não hesito dizer que os melhores esforços da nossa igreja, os melhores membros devem estar voltados para a tarefa de fazer verdadeiros discípulos e reuni-los em igrejas locais. Esse é o negócio da igreja, esse é o negócio de Deus. Em certo sentido, Deus é o grande plantador de igrejas. Você é advogado, você é aposentado, você é dona de casa, você é médico, você é professor, você é missionário, você é seminarista, não importa. Como vai o seu envolvimento na grande comissão? Onde você tem empregado os seus melhores esforços? Nem todos aqui irão ao campo, mas todos nós devemos estar envolvidos conjuntamente, de alguma maneira, nos esforços da primeira Igreja Batista do Pará, para fazer discípulos e reuni-los em congregações locais. Essa é uma responsabilidade de todos nós como igreja. Nunca é demais repetir, evangelismo e missões não é apenas responsabilidade dos voluntários que trabalham diretamente no MEM. É uma responsabilidade nossa, nem é uma responsabilidade que nós podemos transferir a outras pessoas, mas é uma responsabilidade da igreja. Nós não podemos transferir para organizações missionárias, e organizações missionárias são dama de honra e não a noiva. A noiva é a igreja de Cristo. A responsabilidade é nossa, meus irmãos. A responsabilidade de plantar e revitalizar igrejas é nossa, é da igreja local. Então a grande comissão é primariamente responsabilidade nossa primeira Igreja Batista do Pará. Aceitemos, portanto, a nossa responsabilidade. Façamos discípulos de todas as nações, orando, contribuindo e indo para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.